eu sou a professora de Ciências Leonora. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Ciências, cujo tema é seres vivos e obtenção de energia. Quando falamos na aula passada sobre seres vivos, a interação dos seres vivos com o ambiente, hoje nós vamos falar a energia necessária para esses seres vivos no ambiente. Espero que você possa identificar de onde vem a energia usada pelos seres vivos para realizar suas atividades, compreender por que o Sol é importante para os seres vivos, reconhecer a movimentação da energia e substâncias ao longo da cadeia alimentar e compreender a constituição da cadeia e da teia alimentar. O nosso assunto de hoje é saber de onde vem a energia necessária para realizar as nossas atividades. Você observa uma imagem e essa imagem eu quero que você perceba o que essas crianças estão fazendo. Será que elas estão utilizando energia para realizar as suas atividades? Você realiza algumas atividades no seu dia a dia e que você vai precisar de energia para isso. De onde vem essa energia que você precisa para realizar todas as atividades, as brincadeiras, tudo que você faz e que brinca e que realiza? Hoje, você vai conhecer de onde que vem a energia necessária para que nós possamos realizar todas as nossas funções vitais. O que é função vital? São as funções de vida. São as funções que garantem a nossa vida, garante que você tem fôlego, que você tem vida, que você está gastando energia. Então, é necessário a gente compreender que há momentos que você sente, às vezes, fraco, você sente desanimado e você fala, preciso de comer alguma coisa. Isso porque esse alimento, ele é fonte de energia. Nós precisamos de energia para, desde o nosso sangue circular dentro das nossas veias, desde o momento que a gente faz a nossa digestão, o nosso pulmão fazendo a expiração e a inspiração, nossa bexiga enchendo e esvaziando de urina. Então, todos os nossos órgãos, eles trabalham. E para os nossos órgãos trabalharem, eles necessitam de energia. E essa energia, ela é dada através dos alimentos. Então, os alimentos, eu vou dizer que ele é fonte de energia. Na aula anterior, falamos aqui sobre os seres vivos e a sua interação com o ambiente. Falamos aqui como que os seres vivos alimentam, como que eles produzem o alimento. Falamos dos seres produtores e dos seres consumidores. Falamos aqui que as plantas, elas são seres produtores porque elas são capazes de produzir o seu alimento através do processo da fotossíntese. Então, a fotossíntese, para realizar a fotossíntese, é necessário a energia luminosa do Sol, é necessário o gás carbônico, é necessário a água, os sais minerais que a planta absorve pelas raízes, para que ela venha produzir a glicose, que é o alimento dela, e também o oxigênio que ela libera para o ambiente. Então, as plantas, por ter essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, ela é considerada autótrofa, ela é considerada produtora, ela é considerada a base da cadeia alimentar. Por quê? Porque ela utiliza a energia do Sol para a obtenção do seu alimento. E o alimento da planta, ele vai servir de alimento a outros seres vivos. Então, o Sol, ele é fundamental para a existência da vida na Terra. É através do Sol que nós temos essa temperatura agradável, essa temperatura aí do planeta, mas também ele fornece a energia necessária para a planta realizar a fotossíntese e para os seres também que são aclorofilados, que o ser aclorofilado é aquele ser que não tem clorofila.
Então, existem as plantas clorofiladas e os aclorofilados, que são os outros organismos vivos que não têm clorofila e que dependem da planta para sobreviver. Então, o sol é uma fonte de energia fundamental e de forma natural. A energia, a planta realizou a fotossíntese, ela obteve a energia necessária para ela. Mas essa planta, através do alimento que ela produziu, a glicose, vai passar por transformações e ela vai armazenar ali o seu alimento, que vai servir de alimento para os outros seres vivos. Então, os consumidores, que somos nós, os animais, eles possuem como fonte de energia o alimento que vem dos produtores ou dos próprios consumidores. A energia desses alimentos, ela é dada graças a um processo, a uma transformação que acontece dentro do nosso organismo, que é a nossa digestão. Então, lembra que aquele bife que você comeu, aquela fruta que você alimentou, aquele leite que você tomou, todo esse alimento, ele vai ser transformado, ele vai ser quebrado em moléculas menores no decorrer do seu processo digestivo. E todos aqueles nutrientes essenciais vão para a sua célula e aquilo que não é útil vai ser eliminado através das fezes, através da urina. Então, a digestão, ela é o processo que os alimentos são transformados para obtenção de energia. Esses nutrientes, eles vão para a célula, lá, esses nutrientes, a glicose, em contato com o oxigênio que você respirou, vai produzir o gás carbônico, energia. Então, essa energia que te dá disposição para correr, para pular, para levantar, para exercer todas as atividades, seus órgãos funcionarem, tudo é dado graças à energia que vem do alimento. Essa energia, ela é necessária para o nosso corpo desenvolver essas funções vitais que eu falei para vocês, que é a respiração, que é a digestão, que é a circulação, essas funções que dão vida para o ser vivo. E é muito importante que a gente possa pensar aí nesse alimento como fonte de energia básica para a nossa sobrevivência. Essa energia, como é que um ser adquire a energia dentro de uma cadeia alimentar? Ou seja, como que ocorre essa transferência de energia? A aula passada nós trouxemos aqui vários exemplos de cadeia alimentar e vocês viram que a base da cadeia alimentar são os produtores, são os autótrofos, que são as plantas. E quando você percebe numa cadeia alimentar que um ser vivo, ele está servindo de alimento para o outro, tem seres que vão alimentar diretamente da planta, que nós vamos falar que são os consumidores primários. Aquele outro consumidor que alimenta do primário, nós vamos falar que são os secundários e assim por diante. Então, eu vou dizer que esse fluxo de energia na cadeia alimentar, ele vai passando de um ser para o outro. O gafanhoto ou o rato, ao comer o milho, ele adquiriu a energia da planta. A lagarta, ao comer a folha, ela adquiriu a energia da planta. Mas a cobra, ao comer o rato, ela adquiriu energia do rato, que adquiriu a energia da planta. Então, essa energia ela é transferida ao longo da cadeia alimentar. Então, ela sempre vai iniciar com os produtores e vai terminar com os decompositores, que nós falamos na aula passada, que os decompositores são representados por fungos e bactérias. É aqueles seres que estão lá no solo, que transformam a matéria orgânica em adubo, em fertilizantes, para a própria planta. Então, esse ciclo que acontece na natureza, aquela folha da árvore que caiu no chão, aquele fruto podre, aquele animal que morreu, ele é decomposto e vai servir de adubo para a própria planta novamente. Então, vocês estão observando que o fluxo de energia ela acontece de forma cíclica, porque o produtor ele vai servir de alimentos para os consumidores que vão sofrer a parte da decomposição por fungos e bactérias e que vai fornecer adubo para a própria planta. Então, estamos diante de um ciclo.
Essa energia que eu falei para vocês, nós vamos poder falar que ela é uma energia que ela é unidirecional. Isso significa que essa energia ela vai em uma só direção. A planta, que é a produtora, ela vai servir de transferir a energia dela para os consumidores primários. Os consumidores primários vai transferir para os secundários terciários e até chegar nos decompositores. E que essa energia, de certa forma, ela vai voltar para os produtores. Então, ela é unidirecional. Então, ela começa nos produtores e chega lá nos decompositores. A cadeia alimentar, que eu falei para vocês já, é a sequência de indivíduos ligados pelo alimento. O objetivo dos seres, quando unem com o objetivo de alimentar, então eu vou dizer que formam uma cadeia alimentar. Mas eu comentei também na aula passada, falei para vocês, que a cadeia alimentar ela é muito importante para esse equilíbrio da natureza. E qualquer ação, qualquer algo que venha desestruturar a cadeia alimentar, ela causa prejuízos para o próprio ambiente. Às vezes, quando uma população ela é atingida de uma certa forma numa cadeia alimentar, ela compromete as outras populações, ela compromete os outros consumidores. Por isso que a cadeia alimentar ela contribui para o equilíbrio da natureza. Pensa aí para você ver os pássaros. Os pássaros exercem um papel fundamental na polinização das plantas. Eles fazem também a disseminação de sementes. Quando eles comem uma goiaba, por exemplo, o pássaro alimenta da goiaba e pelas fezes dele, ele dissemina aquela semente de goiaba para todo o solo. Então, é uma forma que as aves têm de propagar a semente. As plantas, elas colaboram na reprodução das plantas de certa forma, porque além deles fazerem a polinização, eles também fazem a disseminação, a dispersão das sementes no solo para a propagação da espécie daquela planta. Então, a cadeia alimentar, nós podemos dizer que ela mantém o equilíbrio da natureza. Lógico que você sabe que existem muitas interferências do homem na cadeia alimentar. Infelizmente, existem ações que têm comprometido a cadeia alimentar. Então, vamos ver, por exemplo, quando a exploração e extração de recursos minerais. Como é que a extração de recursos minerais, nós estamos dentro de um estado, Minas Gerais, rico nessa exploração, nesses recursos minerais. E a gente sabe como que esses recursos, eles trazem um desequilíbrio ambiental, uma vez que o solo fica exposto. De certa forma, acontece um desmatamento ali para a exploração daqueles recursos minerais. Para explorar as próprias minas, né, de ferro, ouro, né, vários minérios aí que nós temos. Então, há uma poluição ambiental também. O desmatamento, ele também causa o desequilíbrio. Por quê? Quando os seres vivos, as populações, estão ali dentro de um ecossistema, e aquele ecossistema que é rico em plantas, água, ar, seres vivos, e vamos imaginar aí que ocorreu um desmatamento ali daquelas plantas. Elas não são seres produtores, elas não alimentam muitos consumidores, estão faltando plantas, vai ocorrer também um desequilíbrio, porque não vai ter alimento para muitos animais que são herbívoros, que alimentam das plantas. Porque existem os animais herbívoros que alimentam de plantas, só plantas. Tem os animais carnívoros que alimentam de animais e tem o onívoro, que somos nós, que alimentamos dos dois, tanto da planta e tanto dos animais. Então, vai trazer o desmatamento, ele traz um desequilíbrio na cadeia alimentar. Sem contar que quando um ecossistema é atingido, ele compromete o ecossistema vizinho. Se ocorreu grandes queimadas, por exemplo, em uma determinada área, o que vai acontecer com aqueles animais? Os que sobreviverem, não tendo alimento, eles vão migrar para os ecossistemas vizinhos. E o que vai acontecer com o ecossistema vizinho?
vai ter superpopulação. Então, vai ter um desequilíbrio na cadeia alimentar. A poluição também, ela é uma ação humana que ela interfere na cadeia alimentar, porque a poluição ela é causa de mortes de seres vivos, ela causa destruição dos rios e também os seres vivos que vivem ali no mar, nos oceanos, nos rios. E sem contar que essa poluição, ela afeta em todos os âmbitos, né? Tanto na atmosfera, no solo e na água. E sabemos que o homem, infelizmente, com as ações, ele tem interferido nessa cadeia alimentar e tem proporcionado esse aí, o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Existem muitas espécies ameaçadas, você sabe disso, e é necessário a gente pensar aí no micro-leão dourado que está em extinção, a arara azul, a onça-pintada, o lobo-guará, são animais que estão em extinção e se você não sabe, hoje você vai saber que a taxa de extinção de espécies provocadas pelo homem é muito maior do que aqueles animais que morrem naturalmente. Então, a taxa de extinção das espécies causada pelo homem é estimada como 1.000 a 10.000 vezes maior do que a morte de uma espécie que por fatores naturais. Por exemplo, na Mata Atlântica, por exemplo, tem uma planta chamada jatobá e a dispersão dessas plantas ela é feita por roedores. A cutia, por exemplo, faz essa dispersão da semente. E o que é que vai acontecer? Porque o jatobá ele tem uma casca muito grossa e ele ela não vai abrir naturalmente no ambiente. Então, ela precisa de ajuda de alguns outros animais. Os roedores alimentam dessa casca, quebram essa casca, eliminam as sementes e vai ocorrer a propagação dessa planta, dessa árvore, que é uma árvore alta, frondosa, bem vistosa. Então, vai acontecer a dispersão dessa semente através dos roedores. Caso esses roedores vão diminuir, o que vai acontecer? Alguns morcegos que alimentam do néctar das flores, né, do jatobá, também podem desaparecer. Então, uma população sendo comprometida, ela compromete as outras populações vindouras. Ela compromete a população dos consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Então, a natureza ela pede socorro e é necessário a gente dizer não à poluição, não à caça fora de época, não ao desmatamento. É dizer não para essas atitudes humanas que interferem no equilíbrio da natureza. Agora você vai, né, tem algumas atividades aqui para você praticar, para verificar se realmente você estava ligado na aula. E uma das questões em uma cadeia alimentar, o homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimenta, respectivamente, de... Então, nesse caso aí, quando é que o homem é primário e secundário? Primário, quando ele alimenta da planta. Então, no caso aí, é batata doce. Ele é secundário quando ele alimenta do animal que comeu a planta, que no caso aí é a vaca. Então, a resposta certa seria a D, batata doce e fígado de vaca. Marque apenas o fator abaixo que não contribui para a extinção de espécie. Então, dentre esses fatores, o único que não contribui é o uso sustentável dos recursos naturais, que não vai estar em extinção de espécie, não é o favorável. Animais carnívoros que se alimentam somente de herbívoros são classificados como consumidores secundários, porque eles alimentam de outros animais. Em uma fazenda existem população de plantas, galinhas, gaviões, capivaras. Imagine o que aconteceria se houvesse uma grande caçada de gaviões. Qual o papel que esses animais representam em uma cadeia alimentar? Então, se houvesse uma grande caçada de gaviões, então, logicamente, ia comprometer a quantidade de galinhas, de plantas e de capivaras. E qual o papel que esses animais representam em cada cadeia? As plantas são os produtores, as galinhas são consumidoras, primárias, o gavião consumidor secundário e as capivaras consumidor terciário. Agradeço a sua participação,
Conto com você na próxima aula e até breve.